Olá, vamos continuar a conversa sobre quem é da família de verdade? Hoje eu queria fazer o convite para pensar em uma outra pergunta que se desdobra dessa primeira, que é: será que a religião apaga a cor? Você já se perguntou sobre isso ou precisou se perguntar? Essa pergunta também surge na pesquisa, na minha pesquisa de doutorado com famílias interraciais. Lembrando que eu sou Thaís Rodrigues dos Santos, pesquisadora e psicóloga clínica. E nessa, e para a gente pensar um pouco sobre essa pergunta, eu queria trazer o relato de um dos participantes da pesquisa, nomeado como Guiné. O Guiné, ele traz uma afirmação super forte em relação à história dele, que tem a ver principalmente com a experiência religiosa. Ele fala: a religião apaga a cor, a classe apaga a cor, a minha família apagou a minha cor. Pela questão da família ter acesso a uma situação econômica, mais alta, a questão de acesso a bens de consumo e assim por diante, pela questão também, dos pais serem funcionários públicos e eles enquanto família circularem aí em espaços mais elitizados, Guiné não precisou, de alguma forma, fazer essa pergunta quando ele era criança ou adolescente. Ele nem tinha condições para isso, Foi na vida adulta que ele se pergunta sobre a sua identidade racial, já que alguém pergunta para ele quando ele passa a ocupar outros espaços para além do espaço da comunidade religiosa. Quando ele vai fazer outras formações profissionais, acadêmicas, o assunto sobre identidade racial estava sendo debatido. E ele toma um susto porque ele nunca se perguntou sobre isso. E aí ele começa a pensar, então, por que eu nunca me perguntei sobre isso? E ele enxerga, na experiência religiosa, uma das justificativas para que ele nunca tenha se perguntado sobre isso e por essa questão hoje ser tão pesada no sentido de que causa uma confusão em termos de identidade racial e um sofrimento emocional muito grande, segundo o que ele conta, Então, Guiné, ele e mais dois irmãos, um irmão mais velho, que é o Cipó Neto. Esse irmão mais velho, ele se identifica como um homem branco e ele tem mais uma irmã mais nova, que ela se identifica como mulher negra de pele clara e passa por um processo muito próximo ao dele, já que ela tem, características também, principalmente em termos da tonalidade da pele, que faz com que ela não se considere uma mulher branca, mas pela questão de ter um cabelo liso, olhos claros, ela também não se autorize durante a vida a se identificar como uma pessoa negra e que depois, também pela experiência com outros grupos, ela passa, sim, a se afirmar a partir da negritude como uma mulher negra de pele clara. Mas vamos voltar para o Guiné, porque eu acho que o Guiné ele traz elementos que são importantes para a gente pensar as nossas constituições familiares e o quanto elas vão, as nossas experiências vão criando repertório para que a gente se localize em termos raciais, e outros lugares aí, Então, o Guiné, e assim como Guiné, os irmãos, eles são criados para se tornarem lideranças religiosas. Tanto que hoje Guiné rompeu com a igreja, mas antes disso ele estava fazendo uma trajetória para se tornar pastor. Nessa trajetória, Guiné foi sendo reconhecido durante a infância e adolescência, e principalmente na adolescência, como Guiné da igreja tal. A identidade religiosa substituiu a identidade familiar nesse lugar, principalmente dele poder se afirmar por um sobrenome. Então, não era Guiné da Silva, Guiné dos Santos e assim por diante. Era Guiné da igreja tal. A igreja
ela rouba essa ancestralidade, inclusive no sentido de poder se afirmar a partir de um conjunto de práticas religiosas, que é o que Guiné descobre depois, que o primeiro, né, a se converter a essa igreja foi seu bisavô, mas antes dessa igreja chegar na comunidade, o bisavô era reconhecido como curandeiro, pasmem, o curandeiro da comunidade que ele fazia parte. Então as pessoas ficavam doentes, era esse bisavô que tinha o conhecimento de ervas, tinha o conhecimento, tinha os saberes aí afro-brasileiros e afro-indígenas para curar as pessoas. Então ele tinha práticas aí, né? Tinha uma religiosidade que sim, eram vinculadas a saberes, né, negros e indígenas. Então, quando Guiné é reconhecido como Guiné da igreja tal, essa passagem do vô é apagada, e junto com essa passagem do vô se apaga uma possibilidade de afirmação da negritude também. Quando a gente tem, então, né, esse conjunto de elementos, né, de vivências de Guiné, acompanhada de uma outra vivência, ano a ano, Guiné também conta que todo final do ano era feito um teatro de Natal. E no teatro de Natal, as pessoas que atuavam como uvas passas e meninos em situação de rua eram sempre ele e um outro amigo negro da comunidade. Então, os negros eram sempre, eles como negros, representavam sempre esses papéis. E esses papéis que eram motivo, né, de deboche e chacota, né, não só na comunidade, mas nas famílias. E que Guiné, na época, lembra do constrangimento, mas ele não tinha repertório para inclusive, poder explicar e justificar por que ele se sentia tão constrangido e silenciava. Então, muitas coisas foram sendo silenciadas, né? Assim como ele fala, né? Foram sendo apagadas, e não quer dizer que pelo apagamento isso não existia mais. Só foi sendo negada, e que esse movimento de negação foi produzindo, obviamente, um sofrimento nessa criança e nesse adolescente que se via sozinha. Quando a gente tem, então, essa situação, a gente vai pensar, né, nesse Guiné adulto que está olhando para trás, ele vai falar que tem uma dificuldade enorme de se afirmar, embora ele tenha hoje informações que façam com que ele questione esse lugar também que a igreja foi colocando tudo que era da cultura negra, de alguma forma, representação da população negra, tudo isso era colocado numa grande massa de marginalização, de inferiorização, que inclusive quem era da igreja deveria salvá-los, né? E nesse lugar de salvá-los, ninguém queria ser associado a essa massa marginalizada. E aí a gente pergunta, então por que essa família, né, não se afirmou como uma família negra e assim por diante? Não se afirmou, né, por muitos motivos, né, mas acho que é importante a gente destacar aqui que a complexidade dessa situação que Guiné nos relata, que é isso. Hoje ele tem as informações, hoje ele tem um repertório intelectual, inclusive, né, para se entender, se identificar como um homem negro, mas isso ainda não tem um espaço consolidado no seu grupo familiar. Ele leva esse debate, né? Mas esse debate muitas vezes é diminuído e assim por diante,
E aí ele vai ligando essa diminuição e essa inferiorização justamente à experiência religiosa, porque a negritude, de alguma forma, se torna alvo de ódio, sobretudo, em relação àquilo que é preciso, para que, para que, inclusive, essa seja a identidade única, é preciso, então, apagar tudo que não faz parte de uma idealização do que é bom. E a idealização do que é bom é tudo que é branco numa sociedade racista. Logo, como é que quem tem uma educação formal poderia ser ligado também à negritude? E aí eu pergunto, se para Guiné a religião apagou a cor, será que a gente tem outras experiências que também fazem com que a gente possa questionar essas ideias de exclusividade, no sentido de pensar o que mais nos compõe para além da religião? E será que a religião, ela abraça a nossa negritude? Abraça a possibilidade de se afirmar positivamente como pessoas negras? Me conta, o que você achou desse debate? E se você tem alguma história em relação a isso, porque me interessa pensar diferentes experiências, tá bem? Não esquece de curtir esse vídeo, seguir o canal e a gente continua mais conversas.